Fala, lobinhos e lobinhas, sabe por que depois que as pessoas começam a investir em fundos imobiliários, por que que elas não querem sair dos fundos imobiliários? Eu andei refletindo, vendo alguns conteúdos e eu falei, meu, pior que é verdade. Depois que a pessoa entende como funcionam os fundos imobiliários, ele tem esse nome prejudica ele um pouco, porque a gente talvez faça associação com fundo de investimento, que não tem nada a ver. Aí tem o outro problema dos fundos imobiliários, que é a ideia de cotas. Putz, a pessoa já pensa em alguma coisa de cooperativa. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cotas é simplesmente o nome da unidade que você compra dos fundos imobiliários. As ações não são um pedacinho de empresas? Isso, você compra uma ação, ela tem um nome melhor, que te dá a sensação que você está comprando um pedacinho da empresa, do Banco do Brasil, por exemplo. E nos fundos imobiliários, para você comprar um pedacinho de um fundo imobiliário, você compra a cota. Não associe com cooperativa. É simplesmente o nome da unidade do pedacinho do fundo imobiliário. Quando as pessoas estão investindo em fundo imobiliário, ele atrai muito, porque todo santo mês você está recebendo dividendozinhos ali caindo constantemente. E quando você acorda, olha o celular e vê caindo os dividendos, isso é muito satisfatório, porque você não fez nada, você só dormiu e basicamente o fundo está trabalhando para você, o dinheiro está trabalhando para você para gerar mais dinheiro. Isso é muito fácil, é saboroso, diferente de você ter uma residência. Eu já tive um apartamento, já coloquei vídeo aqui no canal, falei um pouco sobre essa situação, em que eu demorei meses para vender. E antes de vender, tinha um inquilino nele, só que o inquilino era uma família. E antes de ter a família, eu comprei o apartamento na planta, gastei uma grana para fazer uma reforma, porque tinha que ser feito. Eu não conseguiria alugar sem a parte elétrica funcionando, sem colocar pelo menos um piso laminado. Só tinha o piso frio, tanto na cozinha quanto no banheiro, mas tinha que fazer todos os ajustes para deixar ele minimamente habitável. Então, um imóvel físico, beleza, você tá vendo ele ali. Legal. Isso para muita gente é de extrema importância. Para muita gente, ela precisa ver o imóvel físico dela e ela falar que é meu. Ah, eu tenho um imóvel que está alugado. Isso é pro ego, né? Não é pela ideia de investimento. Isso é mais para dizer para os outros que tem um imóvel. Porque no papel, na conta ali, não faz sentido você ter aquele imóvel. Você está perdendo dinheiro. E nessa época, com esse imóvel, além de, depois que eu fiz todas as arrumações que precisavam, todos os ajustes, demorei um tempo para alugar, aluguei para uma família, a família pagava direitinho todos os meses o aluguel, que não me rendia 1%, me rendia 0,4%. Só que eu não tinha noção dessas contas, eu não tinha noção disso porque eu nem manjava de fundos imobiliários, nem manjava de nada de investimentos. E nessa época eu achava que estava fazendo um baita negócio. Eu pagando financiamento, recebendo o aluguel. No caso ficava no 0 a 0 ali, mas para mim estava excelente. Eu pensando, pô, eu vou matar, vou comprar esse apartamento sem estar gastando nada. Só que eu já tinha gasto uma boa grana. E o que que aconteceu? E esse apartamento foi via Minha Casa Minha Vida, tá? Foi o programa Minha Casa Minha Vida do governo, que lá na época deu para fazer, ganhava pouco, enfim. E eu achando que tava fazendo um baita negócio, tava tudo em ordem. Só que o que que aconteceu? E isso a gente vai aprendendo. Simplesmente a família, que era composta por um pai, a mãe e duas crianças, só o pai trabalhava, o pai perdeu o emprego. E o que que aconteceu? Eles pararam de pagar o aluguel, porque o pai não tinha de onde tirar dinheiro. Em negociação, depois de alguns meses sem pagar o aluguel, nem tinha mais imobiliária no meio. A imobiliária já tinha saído fora desse rolo aí. Eu podia mover uma ação contra ele para despejar, porque demorou alguns meses a mais. Eu simplesmente falei com ele, falei, olha, você não precisa pagar nada, mas você consegue sair até o final do mês. A gente conseguiu entrar nesse acordo. E o que aconteceu? Alguém tinha que pagar o condomínio. O condomínio não podia deixar de ser pago, porque quem ia ser processado é o dono do apartamento. No caso, eu. Então, eu tinha que pagar o condomínio e não estava recebendo o aluguel. E o dinheiro que eu recebia do aluguel, eu pagava a parcela do financiamento e pagava o condomínio. Eu não recebia nada demais depois. Não sobrava nada para mim, mas pelo menos resolvia essas duas contas. Fazia sentido até ele perder o emprego, até eu ter esse problema junto com ele. E o que aconteceu? Eles saíram depois, eu assumi os condomínios para não ser processado, para eu não ter problemas com a justiça. E eu falei, mano, não quero isso para mim, porque eu não podia despejar o cara de prontidão e mandar ele
para qualquer lugar porque ele tinha uma família. Se eu tivesse na situação dele, eu não gostaria de ser tratado assim. Enfim, fiz um vídeo que é bastante antigo já, que eu conto mais ou menos sobre essa história, mas basicamente eu vi um problema de se ter um imóvel. Além de você não receber nem próximo de 1% ao mês, meu, nem 0,5. Cara, tinha todos os problemas do inquilino, reformas, e o que eu tive que fazer? Eu tive que consertar o apartamento depois que eu peguei ele de volta para aí conseguir vender. E obviamente, Diego, você conseguiu vender no preço que você esperava? Não. As pessoas e a imobiliária, no caso a Caixa, dizia quando eu fui comprar, não, você vai conseguir vender por 200 mil. Ninguém conseguiu vender por 200 mil na época. O apartamento tinha cerca de 51 metros quadrados e ninguém conseguia vender nesse valor. Então eu tive que baixar esse valor para conseguir vender depois de meses. E o que estava sendo pago? Eu estava pagando do meu bolso o condomínio, porque tinha que pagar, e o financiamento. Ou seja, só preju atrás de preju. Depois que eu vendi, eu peguei o valor e tive que abater no financiamento para zerar os meus problemas e ficar com a diferença, que não valeu a pena no final das contas. Pô, Diego, você não ganhou nada? Ganhei alguma coisa, mas a dor de cabeça não valeu a pena. Não valeu. Diversas vezes eu tive que sair do trabalho, diversas vezes eu tive que ir lá na imobiliária e tentar conversar com a pessoa, enfim, foi um puta transtorno. Basicamente, os fundos imobiliários tiram todos esses problemas de você. Você não quer saber de nada. Você nem tem conhecimento disso. Você só vai saber o resultado. Teve esse problema, foi tomada essa atitude, tá acontecendo isso. A Riachuelo parou de pagar o aluguel e o que aconteceu? Eles acionaram a garantia. No final das contas, você nem fica se preocupando com nada. Fora que o rendimento, quando a gente pensa em investir, você tá pensando em dinheiro, você tá pensando em ganhar mais dinheiro. E quando você tá pensando em ganhar mais dinheiro, você tá pensando em ter uma melhor performance. Você precisa ter um resultado melhor. Quando você compara o resultado financeiro de um apartamento em comparação com o fundo imobiliário, não tem comparação. Isso sem contar todos os problemas que um apartamento pode te proporcionar, que os fundos imobiliários não te proporcionam. Fora que, dependendo do seu aluguel do apartamento, você vai ter que pagar imposto de renda. Nos fundos imobiliários, os dividendos, que é o aluguel que você recebe, é isento. Esses são alguns dos motivos que as pessoas que investem em fundo imobiliário, quando comparam um com o outro, pensando em dinheiro, a decisão ela é só uma, não existe outra decisão, não existe por que você pensar no imóvel físico. Se você quer alimentar o seu ego, você tá certo, você faz o que você quiser, mas se você quer pensar em ter mais patrimônio, em ganhar mais dinheiro, não existe discussão. Por isso que quem investe em fundos imobiliários dificilmente sai dos fundos imobiliários porque ele te atrai com essa facilidade. Você compra pedaços de imóveis, recebe aluguéis e não tem trabalho nenhum. Diz para mim, o que vocês mais gostam dos fundos imobiliários? O que mais atrai e convence vocês a estar investindo em fundos imobiliários? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, isso me ajuda muito. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.